Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Aleluia. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Você acha lá com facilidade. Aleluia. Se achou, glória a Deus. Se não achou, olha para a tela e diz misericórdia. Amém. Seguiu Jesus com os seus, e não era estranho, era discípulo, tá? Era amigo. Tamo junto, larguei tudo, tô contigo. E chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto eu vou ali para... Aleluia. Irmão, você ora? Porque só aqui eu já apanho. Porque Jesus orava. Ele não tinha pecado, ele não tinha mácula, ele e o Pai eram um só. Eles eram três e eram um, era uma coisa só. E mesmo assim ele parava para falar com ele mesmo. Ele parava para falar com o Pai coisas que ele não precisava nem falar, porque tudo que ele sentia ou pensava o Pai já sabia. Mas ele parava para orar, para ter um tempo exclusivo de relacionamento, de determinação. Agora, se Jesus, que era esse cara, orava, imagina eu e você, irmão. Quando eu não oro, eu estou dizendo que eu estou acima do nível de Jesus. Eu nem preciso, eu e o Pai, ó. Jesus orava. Aqui eu já parei tudo, já falei, meu Deus, que vergonha. Ele vai de madrugada para o monte para orar. Levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles dizendo: a minha alma está sofrendo uma dor extrema, uma tristeza mortal. Irmãos, Jesus, ele estava nos céus, assentado nos altos e sublimes tronos dos céus, à destra do Pai. Ele decide largar a sua majestade, ele decide largar o seu conforto, a sua exaltação, e descer como carne, como forma humana, para passar por tudo aquilo que nós passamos. Algumas pessoas não entendem o que ele passou e dizem: ah, mas ele era Deus, então ele não sofreu. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Ele teve sede, ele teve fome, ele teve medo, ele teve angústia. Aqui ele continuava sendo o Cristo, o Salvador. Por quê? Porque ele resistiu ao pecado, mas não porque o pecado não o rodeasse. Ele resistiu à tentação, mas não porque ela não estivesse à espreita dele tentando pegá-lo. O diabo foi tão ousado a ponto de tentar tentá-lo no deserto, diante das necessidades não santas de Jesus, mas nas necessidades humanas. O diabo foi oferecer para Jesus o quê? Foi oferecer para ele poder, riquezas, prazer, todo aquilo que corrompe a necessidade humana, tudo aquilo que você for ver que rodeia o pecado envolve poder, prazer, riqueza. Tudo nos leva para isso. Então aqui Jesus, ele está expondo, ele está escancarando a humanidade dele. Ele está expondo as debilidades dele. Ele poderia estar dizendo assim: não, aqui nesse momento eu entrei em espírito e não senti nada. Não, mas ele está dizendo: nesse momento aqui eu sou carne, eu sou gente, eu estou sofrendo. Aí ele está abrindo o coração para os discípulos. E ele está dizendo para os discípulos, está dizendo assim: olha, a minha alma está sofrendo uma dor extrema, uma tristeza mortal. Era para os discípulos falar: ferrou,
Porque se ele está assim, se ele está nessa situação, e agora? Quem poderá nos defender? Mas Jesus estava pedindo: olha, eu estou nesse momento, eu trouxe vocês porque eu confio em vocês. Por favor, permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, contudo não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Mas ao retornar à presença dos discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante só 1 hora? Vigiai e orai para que não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é. E afastando-se mais uma vez, orou dizendo: ó Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Jesus fala conosco aqui nessa manhã. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Senhor, repreende, Pai, todo espírito de incredulidade, de acusação, toda inquietação, toda síndrome de pensamento acelerado. Aquietai-vos, ó alma, ó espírito. Fique pronto agora para receber daquilo que o Senhor quer liberar nessa manhã. Que você dê liberdade e você dê possibilidade de você ser tocado. É o que eu oro em nome de Jesus. Esse acontecimento, esse fato, Regis, no Getsemane, ele marca algumas jornadas para serem cumpridas na vida de um cristão. Ele está falando de algo que está acontecendo com Jesus, isso é óbvio. Mas ele está trazendo uma jornada daquilo que ele teria que cumprir para que nós estivéssemos aqui nessa manhã. Para que nós estivéssemos aqui reunidos ouvindo dele. Ela fala de uma dor extrema, uma dor mortal, uma angústia na alma. Irmãos, eu fico imaginando a gente se descabelando, às vezes querendo tirar a própria vida, sabendo que nós temos saída, que nós temos sim um Salvador, um Redentor, um lugar de conforto, um lugar de plenitude, um lugar que preenche todos os vazios. Mas Jesus, ele sabia que era ele esse camarada. Então, tudo que ele ia suportar, tudo que ele ia passar, não era o teu problema. Era o problema de toda uma humanidade. Imagina você, algumas pessoas já podem ter passado por isso, um momento de tristeza profunda. Quem sabe a perda de alguém que amava muito e entra num luto. Quem sabe um relacionamento que acabou e te coloca no fundo do poço. Quem sabe uma frustração de algo que não deu certo. Quem sabe uma rejeição que fez com que você se sentisse a pior pessoa do mundo. Quem sabe um abuso, quem sabe algo que marcou profundamente. Você sentiu uma tristeza profunda, uma tristeza na alma. Mas irmãos, deixa eu te trazer para uma realidade, era só a tua tristeza. O que Jesus está sentindo é a tristeza de toda uma humanidade. O que ele está sentindo é o peso do pecado de todos nós. Irmãos, a cruz não era pesada, pesada eram os pecados que estavam sendo pregados nela. O que sufocava Jesus naquele momento não era a madeira, o que sufocava Jesus éramos nós. O que sufocava Jesus naquele momento, não eram os chicotes dos romanos. Era a tua indiferença com o teu propósito. O que sufocava Jesus naquele momento, não era vê-lo sangrar. O que sufocava Jesus era saber que ele estaria sangrando, para que você não precisasse sangrar, e mesmo assim você ainda escolhe continuar sangrando e sofrendo.
O que sufocava Jesus naquele momento é porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Então Ele é o início, Ele é o fim. Ele está vivendo o Getsemane, mas como alguém que já viu o futuro. E que no futuro Ele ia ver você virando as costas para Ele na cruz, escolhendo o mundo de novo. E que no futuro Ele ia ver algumas pessoas virem para um culto e chorar e se derramar na presença e dizer: eu te amo, meu Senhor, você é tudo para mim. E depois, por causa de uma falta de um boa tarde ou uma boa noite de alguém, dizer: eu não vou mais nessa igreja. Ele dizendo: uau, e eu estou aqui, prestes a passar por tudo isso. E mesmo assim Ele não desistiu. E mesmo assim Ele não deixou de cumprir. Vendo tudo, sabendo tudo, e Ele disse: mas eu vou até o fim por você. Você pode não ir até o fim por mim, mas eu escolhi até o fim por você. Mais do que isso, irmãos, você reclamando que a pessoa não te ajudou. Ai, pastor, mas quando eu mais precisava, virar as costas para mim. Irmãos, aonde Jesus andava tinham multidões, multidões, multidões incontáveis. Ele ajudou a todos, Ele fez o bem a todos, Ele curou, Ele fez coisas impossíveis. Ei, você nunca fez nada impossível por ninguém. Não, pastor, o senhor não sabe. Ei, você fez o que podia fazer, então não era impossível. Ele fez coisas impossíveis. Leprosos, fadados à morte, tirados do convívio de todos, Ele curou. Cegos, sem nunca ter uma experiência de ver nada, uma cor, um brilho, nada, Ele curou. Surdos que nunca haviam ouvido uma voz, Ele curou. Paralíticos que não poderiam se movimentar, que estavam atrofiados, que estavam ressequidos, Ele curou. Você fez o quê? Emprestou 50 para alguém? Que nível baixo de comparação. Ei, eu ajudei, pastor, eu fiz tudo. Você fez o quê? Ele fez coisas impossíveis. Mas no dia, a Bíblia diz que Ele escolheu só os 3 mais próximos. Não tinha multidão. Não tinha os discípulos dos 70 da grande comissão. Não tinha os 12 que o acompanhavam. Ele pegou só os 3 mais próximos. Ele falou: eu vou rasgar o meu coração. Estou precisando de ajuda. Eu sou o Messias. Mas nesse momento o Messias está querendo saber se tem discípulo que ele pode contar aqui nessa manhã. Ele continua, gente. Ele continua. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, o que é isso? Jesus disse: eu vou para que o Consolador venha, o Espírito Santo venha. E por que o Espírito Santo ele vai intercedendo com gemidos inexprimíveis? Porque o Espírito Santo continua sofrendo a dor, a angústia da alma de ver uma humanidade se perdendo, se corrompendo, se destruindo, se automutilando, se rebaixando, deixando o diabo fazer a festa dentro da própria casa, dentro da própria vida. Então o Espírito Santo continua sofrendo, como Jesus sofreu nessa noite. O Espírito Santo continua intercedendo, e Ele continua olhando para os discípulos e dizendo: ei, orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente continua abastecendo somente a carne, não o Espírito. Porque a Bíblia diz que
da multidão. Ele chamou só 3, irmão, só 3. A briga na igreja começa aqui. Se eu pegar aqui, ó, nem está lotada a igreja, falar, eu vou escolher 3 aqui para orar comigo, que eu acho que são mais espiritual. Já tem meia dúzia que já vai ficar bravo porque foi deixado de lado. Já vai ter outros que vai dizer assim, então fica com eles, eu vou procurar outra igreja, não quero mais saber, não sei o quê. Ele pegou só 3, e sabe o que é o pior? Os 3 dormiram. Pelo amor de Deus, acorda, igreja. Pelo amor de Deus, para de dormir. Você vai piscar e quando você acordar já se passou muito tempo. Pelo amor de Deus, Ele está te chamando para um concerto, para um novo tempo agora. E tem gente dormindo e dizendo, eu vou ver o que eu vou fazer. Ele está te chamando para dizer assim, eu não marquei essa manhã só para você vir cumprir uma agenda, dizer eu já fui para o culto, já paguei a semana. Ele está dizendo, eu chamei você para começar uma obra comigo. Tem uma humanidade inteira para ser salva e eu estou pronto para entregar o meu corpo por ela. Mas depois que eu entregar, tem discípulo para falar disso para ela? Ou vocês vão ficar dormindo e que cada um que se vire? Nós tivemos um problema muito grande com a igreja. Porque a igreja começou na igreja primitiva dando a própria vida para que outros fossem salvos. E depois nós entramos num ciclo de egoísmo, dizendo, eu estou salvo. O resto. E durante muitos anos a igreja se trancou. E quem quiser que venha até aqui. E aí o diabo é tão astuto que ele vai vendo o movimento da igreja e ele vai implantando as mentiras. Agora algumas mentiras. E toda mentira do diabo é baseada numa verdade bíblica. Você sabia disso? Foi Deus que disse multiplicai-vos, sim ou não? Mas ele falou aonde? Ele falou no matrimônio, no casamento. O diabo fala o quê? Faz sexo, 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 sexo. É uma verdade, foi Deus que deu um presente para nós multiplicar. Só que o diabo usurpou e disse, multiplica com qualquer um, faz com qualquer uma. E implanta desejo. Foi Deus que disse, dominai sobre todas as coisas, sim ou não? Aí o diabo vem e diz, é para dominar, tá vendo? Passa por cima de todo mundo, sede de poder. É baseado em verdades bíblicas. A salvação é individual, é uma verdade bíblica, sim ou não? É, mas não impede você de salvar alguém. O que está dizendo é que primeiro você tem que se salvar, para depois salvar os outros. Mas o diabo vem aí, a salvação individual te preocupa contigo. Tu tem que olhar para o teu umbigo, tens que ver tu bem primeiro, os outros. E Jesus nunca disse isso, porque Ele mesmo se entregou. Agora, a última mentira é tipo, você é a igreja. Você é a igreja. Não, você não é a igreja não, irmão. Você é um pedaço dela, você é um membro dela. Nós somos igreja quando somos corpo, não quando somos dedo. Irmão, até uma unha quando apodrece cai. Imagina um membro inteiro sem estar ligado à vida do corpo. Mas é uma mentira que o diabo usurpou. Pai, Jesus disse que nós somos a igreja. Então tá bom. Aí a gente deixa de ser igreja como um corpo e quer ser igreja sozinho. E o diabo dá risada. Porque toda a estratégia de um predador é afastar a presa do rebanho para poder pegar mais fácil. Nós precisamos entender que Jesus estava convidando os discípulos a fazerem parte daquilo. Eu vou ali orar, intercede por mim. A Bíblia diz que Jesus está com uma dor extrema, uma dor mortal. E em Lucas vai falar que ele suou sangue. O Evangelho de Lucas diz que enquanto ele estava naquele momento de oração intenso,
ele suou sangue. E isso a física, a ciência explica como hematidrose. O que é uma hematidrose? É uma circunstância que ocorre no nosso corpo em algo extremo, uma fadiga extrema, um estresse extremo, um nível de medo absurdo, ao ponto de que o nosso sangue afina de sair pelos poros da pele. As veias se dilatam, o sangue afina, e naquele momento de estresse extremo, de medo extremo, diz assim, abatimento moral, emocional, medo profundo. O que Jesus está vivendo naquele momento é humano, é carne, é algo extremo ao ponto de suar sangue, irmão. E aí ele volta e diz assim: eu conto com vocês. Cadê vocês? Jesus está suando sangue por nós e está olhando para uma igreja e dizendo: cadê vocês? Vocês vão continuar dormindo? Vocês vão continuar pensando só em vocês? Eu estou aqui sofrendo a angústia por vocês. E vocês? A Bíblia diz que a oração dele ao Pai é: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pastor, Jesus pensou em desistir. Quando? Quando ele pensou em desistir? Porque se ele é o início, o fim, o alfa e o ômega, ele já sabia o que ele ia passar. Não é sobre isso essa oração. Não é sobre isso que ele está falando. É sobre algo que você não conhece. É sobre algo que você não faz como ele. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu suporto qualquer coisa, eu só não suporto me desligar de você. Desde o princípio, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus plainava sobre as águas, e as trevas encobriam a terra, e ele disse: haja luz. O Pai criando, o Espírito Santo plainando, e o Filho sendo feito. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus não era maluco, ele não está falando sozinho no plural. Ele está tendo uma conversa com o princípio da criação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são três e são um ao mesmo tempo. Jesus não conhecia uma vida sem estar atrelado ao Pai. Jesus não conhecia uma vida sem estar amarrado, alinhado, alicerçado com o Pai. Mas para passar pela morte, o Pai teria que sair. Ele teria que ter, mesmo que por alguns segundos, um desligamento do Pai. E o que Jesus está orando: Pai, eu não tenho medo do chicote, eu não tenho medo da cruz, eu não tenho medo do prego, eu não tenho medo da humilhação, mas eu não suporto me desligar de você. Se possível for, Pai, passa por isso comigo. Irmão, Jesus nunca chamou Deus de Deus. Jesus se referia a Deus mesmo prestes a ser açoitado como Pai. E essa era a briga dos fariseus. Como ele pensa que pode chamar Deus de Pai? Que intimidade é essa? Que absurdo é esse? O único lugar que ele vai falar Deus é na cruz. Que ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Porque era aquele momento de aflição onde o Pai teve que se desligar dele. Irmão, a gente se desliga do Pai por nada. Jesus está clamando, gritando, chorando, dizendo: eu não vou suportar, Pai. Mesmo que seja pouco tempo, só para passar pela morte. E a gente às vezes escolhe passar anos desligado do Pai, uma vida desligado do Pai. E por quê? Porque eu não gostei do que fizeram para mim. Você já pensou que loucura, rapaz? Não passa pela minha cabeça.
A pessoa tem uma rejeição amorosa e sai da igreja. Quer dizer, eu fui rejeitado pelo amor de alguém e rejeito o amor daquele que nunca abriu mão de me amar. Que mente limitada, meu irmão. Que fraco. Que vergonha. Jesus está dizendo: eu não suporto. Mas olha o que Jesus está dizendo: eu não suporto, mas por causa de você eu faço. Jesus está suando sangue, Jesus está sofrendo, Jesus está falando com o pai dele, dizendo: pai, vai ser tão difícil, pai, vai ser o pior momento, eu não aguento. Mas quando eu olho para um domingo de manhã numa igreja chamada Identidade, eu faço, eu vou, eu aceito. E o ser humano é tão idiota, com perdão da palavra, ele é tão egoísta, que como a gente prega que foi pela humanidade, a gente acha que não tem um senso de pertencimento. Então foi pelo meu vizinho. Fecha teu olhinho aí, fecha. Fecha teu olhinho só um pouquinho. Fecha o teu olhinho só um pouquinho. Esquece onde você está agora. Você não está na igreja, esquece, você não está na igreja. Leva você assim lá para um deserto agora com esse olhinho fechado, leva. Esquece quem está do teu lado. Não tem marido, não tem mulher, não tem filho. Está só você aqui agora. O diabo está gritando, dizendo assim: está vendo? Você não merece. Está vendo quem você é? Está vendo como você é sujo? Só que no meio desse deserto, onde não tem mais ninguém, tem uma cruz. E Jesus está caminhando para ela. E ele vira para trás para olhar nos seus olhos e dizer: foi por você. E mesmo que não houvesse mais ninguém, se fosse preciso, eu viria e eu faria tudo de novo por você. Mesmo que mais ninguém estivesse aqui precisando desse favor, eu faria tudo por você. Eu sangraria de novo, eu choraria de novo, eu seria açoitado de novo. Eu me desligaria do Pai de novo por alguns segundos, mas eu não aceito perder você. Não foi pelo teu vizinho, não foi pelo teu pastor, foi por tua causa. Quando você abrir os seus olhos agora, não seja mais tão egoísta. Quando você abrir os seus olhos agora, contemple sim, porque tem um irmão do teu lado que foi alcançado por esse amor, mas é o mesmo amor que alcançou você. A mesma oportunidade que foi dada para você. O mesmo ambiente de salvação e de glória que está sobre a tua vida. Não é uma escolha dele. É uma escolha nossa. A glória dele, quando invade essa igreja, ela não invade em bolinhas que circulam apenas uma pessoa. É uma glória que está em todo o templo. E é você que escolhe entrar ou sair dela. Jesus está chorando, Jesus está sangrando, está falando com o Pai. Mas o pior momento é voltar e ver que aqueles que faziam declarações de amor estão dormindo. Aqueles que diziam que ele era tudo, estão dormindo e não estão fazendo nada. Aqueles que diziam que ele era a única esperança, ele era o único caminho. Ele me salvou, ele me resgatou, eu te amo, Jesus. Mas eu vou dormir mais um pouquinho.
Sabe qual é o lugar que ele está? A Bíblia diz que ele está no Getsemane. Você quer ir para o Getsemane com Jesus? Se ele convidasse você para o Getsemane, você ia? Se ele convidasse você para ir para o Getsemane com ele, para esse momento, você iria? O Getsemane tem uma tradução. O nome Getsemane quer dizer prensa do azeite. O Getsemane é o Monte das Oliveiras. Tem oliveira aqui? Irmãos, Ele está te convidando para sair desse nível raso. Ele está te convidando para sair da mesmice, do asfalto e ir para o monte, porque você é oliveira. Ele está te convidando para ser mais intenso, para ser oliveira com Ele em cima do monte. Só que às vezes a gente não vai entendendo o processo, porque quando eu leio isso eu preciso entender. Se o Getsemane quer dizer isso, aleluia. Olha o que Isaías vai dizer para a gente, 53. Isaías 53, versículo 4 até o 7. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo ele levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpados e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E por causa das suas feridas nós somos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, ele não abriu a sua boca. Ele agiu como um cordeiro levado ao matadouro e como uma ovelha que permanece muda. Na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Jesus era mestre. Ele conhecia Isaías. Ele conhecia essa passagem. E ele está sendo levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele está entregando a vida para que cada ferida dele não fosse uma ferida nossa, para que cada dor dele não fosse uma dor nossa. Ele escolheu passar por isso. Mas a Bíblia diz que nós somos como oliveiras, nós somos como ramos de oliveira. O convite para subir ao Getsemane com Jesus nessa manhã é para que a gente entenda o processo da oliveira, ao invés de reclamar do processo dela. A razão de sermos oliveira é para curar uma terra, é para curar uma nação. A razão de nós sermos uma oliveira é porque nós carregamos a essência que muda a nossa casa. A razão de sermos a oliveira é para que nós possamos entender que nele nós recebemos tudo que é necessário para viver de maneira diferente. Nós nos tornamos filhos. A Bíblia vai dizer que quando nós somos arrancados do sabugueiro ou da oliveira brava e somos enxertados na oliveira verdadeira. Nós vivíamos numa mentira, nós vivíamos num engano, nós vivíamos com as nossas próprias paixões. Aí nós somos alcançados e nós somos arrancados e somos plantados numa oliveira verdadeira, onde a partir de agora nós vamos ser galhos, nós vamos ser frutos, mas a raiz continua sendo Ele. A oliveira, no Monte das Oliveiras, né, todos sabem, eu ainda não estive em Israel, mas eu assisto muita coisa. É uma montanha de pedra, irmão.
E é o melhor lugar para se plantar as oliveiras, porque as raízes das oliveiras, elas vão se entrelaçando e se firmando na rocha. Por isso que você precisa ser oliveira. Porque por mais que venha frio, e lá faz frio de noite. Por mais que venha calor, porque é um deserto e faz calor de dia. Por mais que seque tudo, porque não chove. Por mais que venham tempestades vindas do deserto, a oliveira não se abala, porque as suas raízes estão na rocha. Nós somos oliveira, convidados a subir ao Getsemane com Ele nessa manhã. Mas quando nós entendemos isso e vamos para o Getsemane, nós nos colocamos, Alexandre, na prensa. Por que alguns chamam, em algumas traduções, até Mateus e Marcos chama de Getsemane, Lucas fala do Monte das Oliveiras? Porque é um lugar, uma montanha cheio de oliveiras, e por estar cheio de oliveiras, de plantações de oliveira, ali estavam as prensas dessa oliveira, do azeite. E para a gente finalizar a nossa manhã, eu quero falar sobre o que você pode estar passando. Porque hoje um processo comercial, hoje um processo industrial, obviamente o azeite da azeitona, da oliva, é feito de maneira diferente. Tem todo um processo de resfriamento, de prensas industriais. Mas naquele tempo, o que Jesus está passando no Monte das Oliveiras, no Getsemane, é o convite para você passar. E a Bíblia diz que a oliveira, ela era colhida, e era colocado num saco, e era colocado numa mesa, numa prancha. Então vinha uma grande pedra na ponta de uma madeira, e ela era solta, aquela pedra, e esmagava, pressionava. Enquanto mais você era esmagado, o óleo saía de você. Aí a Bíblia diz que esse óleo, o primeiro óleo, a primeira pedra, era o óleo da unção, porque era o óleo puro. Era o óleo da primeira espremida. Pastor, o que é isso? É o dia que você chega, é o dia que você chora, é o dia que você se arrepia, é o dia que você entra nesse lugar e diz: uau, que culto. Ele vai espremendo para tirar o teu primeiro óleo, o óleo da unção, o óleo da paixão, do primeiro amor, o óleo que te derrete, o óleo que te envolve. Você vai encontrar como um saco de azeitona sendo espremido, mas tentando entender o processo, porque, falou comigo hoje o culto, parece que foi todo para mim, mas que gostoso, porque é a primeira prensa, é a primeira pedra. Não será superficial, tem que ter azeite, tem que ser profundo, tem que ter unção. Mas aí eu saio, sabe, andando nas nuvens assim, no sapatinho lá fora. Uau, tô voando. Acabaram-se os meus problemas, porque eu tô no azeite. Aquela pedra não sobe, ela continua em cima, te pressionando. Só que vai ser solta a segunda pedra. E a segunda pedra, ela vai espremer você ainda mais. E quando ela começa a espremer, você fala: ai, pastor, parece que agora que eu vim para Jesus, as coisas estão complicando. Um monte de coisa, para tá vindo uma perseguição, tá vindo. Porque agora que você conheceu o azeite, você conheceu a unção, você precisa ter alimento. E a segunda pedra vai prensar você, porque o segundo óleo que sai da azeitona é o óleo do alimento, é o óleo para comida. É o óleo para você manter a unção, você precisa se
alimentar. Ninguém fica ungido vivendo de experiência. Ninguém fica ungido vivendo de movimento. Ei, eu não sou contra movimentos pentecostais, a gente endoida também. Mas não adianta eu ficar vindo fazer avião, rodopiar, bater palma, sem comer. Isso são expressões de relacionamento, de intimidade. O Espírito Santo nos convida para um tempo de intimidade. Alimento é oração, alimento é leitura de palavra, alimento é ouvir da palavra. O óleo é alimento. Olha o que João, versículo 6:47 diz: em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ei, o segundo óleo é do alimento. Coma do pão da vida, se alimente do Cristo, se envolva com o Cristo, se abasteça do Cristo. A unção que vem do Espírito depende de quanto você tem do Cristo. Sabe por que vem a segunda pedra? Porque você vem para cá, você chora, bate palma, né? Eu ainda tenho fome. E aí você acha que está tudo bem. Sabe quando é que você busca? Quando espreme. Sabe quando é que você busca? Quando dá errado. Sabe quando é que você busca? Quando está doente. A gente precisa aprender a se alimentar sem a necessidade, porque a necessidade é a nossa fome. A nossa necessidade não pode ser a circunstância, tem que ser o buraco que está aqui dentro de mim. Senão, se prepara para a pedra te esmagar para poder gerar óleo de comida, de alimento. Aí você fala assim, sabe o que, Alisson? Agora tá top, tô fazendo devocional. Já comprei lá o Priorizando Deus, que o Michel trouxe aqui, eu leio. Não, agora tá top. Só escuto louvor, agora não tem mais problema. Agora acabaram-se todos os problemas, porque assim, ó, já veio a primeira pedra da unção, já veio a segunda pedra do alimento, estou me alimentando. Quando você pensa em descansar, irmão, as duas pedras continuam em cima de você e vem a terceira. Sabe por quê? A Bíblia diz assim: antes você seja frio ou quente, porque o morno eu vou vomitar da minha boca. Sabe qual é o problema? Vou fazer um elogio para você. Você é um medíocre. Quem gosta desse elogio? Ninguém, irmão. Nós já aprendemos que medíocre é algo negativo, é algo ruim. Te chamar de medíocre é te ofender, sim ou não? Como é que vai a vida? Mais ou menos. Mais ou menos é o quê? Medíocre, mediano. Então a gente se porta, a gente profetiza mediocridade sobre a nossa vida, mas se ofende de ser chamado de medíocre. Então a pedra não vem para te machucar, vem para tirar mais de você, porque Ele não quer deixar você meia boca, Ele não quer deixar você um medíocre, não quer deixar você mais ou menos. Saiu o primeiro óleo que é do azeite, show. Saiu o segundo óleo agora, que é para você poder se alimentar, show. Mas tem óleo aí, então se prepara, porque eu vou esmagar, eu vou pressionar mais um pouco. E sabe para que era o terceiro óleo, irmão? Iluminação. Era o óleo da lamparina, era o óleo para acender a cidade. Sabe por quê? Porque você agora é luz do mundo. Tem que ter óleo para acender, tem que ter óleo para manter a lamparina acesa, tem que ter óleo para manter o fogo. Olha o que João 8,12 vai falar para a gente. João 8,12, falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda mais em treva, mas terá a luz da vida. Está no escuro? Está tendo treva? Está passando por um momento turbulento? Se prepara para a próxima pedra, porque tem que ter luz. Se prepara, porque está assim, sabe por quê? Talvez estava rodopiando.
Talvez estava até lendo, mas estava andando em lugar escuro, estava se relacionando com treva, estava fazendo aliança, sociedade com quem não devia. Então se prepara para a pedra, porque vai tirar um pouquinho mais de óleo. Ainda em João, a primeira carta de João, capítulo 1, coloca para mim lá. 1 de João 1, versículos 5 e 6. E a mensagem que dele ouvimos, dele quem? Dele quem? E vos pregamos é esta: Deus é, nele não existe a mínima sombra de... Você está em Deus? Você está em Deus? Então não tem treva. Pastor, se eu preciso orar lá em casa porque está uma escuridão. Cadê tua luz? Cadê teu azeite? Está fugindo da pedra? Se eu estou em Deus, Ele é luz, e nele não existe a mínima sombra de treva. E se afirmamos, olha o versículo 6 que tapa na orelha, irmão. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminhamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Tá bravo? Chega no céu e conversa com João. A terceira pedra te lembra que você foi retirado das trevas. A terceira pedra te lembra que você não está mais naquele quarto escuro, naquele calabouço. Você não está mais no fundo do poço esquecido. Alguém já te resgatou. Ei, dói, esmaga, espreme. Já estou ficando no bagaço. Até quando vai isso? Você pensa, não aguento mais. E Ele está dizendo assim: então sai das trevas. Sai do vício. Sai da pornografia. Sai das tuas manias. Sai dos teus achismos. Sai do teu concordo e não concordo. Porque está em treva porque quer. Está em treva porque escolhe permanecer lá. Ele está dizendo: não tem como andar com Deus e ter treva. Porque Deus é luz. Glória a Deus. Acabou. 3 pedras já. Nem aguento mais. Você já imaginou como é que está essa azeitona? Você já imaginou como é que está? Primeira pedra esmagou, foi óleo para todo lado, azeite, unção, leva para o sacerdote. Veio a segunda pedra, espremeu, meu Deus, nem sabia que tinha mais óleo aqui. Comida, leva para fazer comida, vamos se alimentar, vamos começar a cair na palavra. Vem a terceira pedra, irmão, já arrebentou, já está as casquinhas assim, já está os caroços. Não, esse aqui é para lamparina. 3 pedras em cima de você te esmagando. Vem a quarta. A quarta, irmão, vai acabar com você. A quarta, até que não exista mais eu. A quarta é para te espremer ao ponto de que não aparece mais você, só Ele. E ainda tem óleo, tu acredita? Pastor, para que é esse óleo? Sabão. Vai se lavar, Sugismundo. A quarta pedra tira o azeite do sabão. Era o óleo que era feito, o sabão. E olha o que o salmista Davi vai dizer lá no Salmo 51. Coloca lá no Salmo 51 para mim, no versículo 5. Lê isso comigo, fala assim, ó. Eu reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Mas eu sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior e no meu coração. Ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Irmão, pode bater palma para ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Sem alimento é encenação.
é teatro. Até capeta fala em línguas na igreja. Alimentado é dom do Espírito. É fruto do Espírito. Sem alimento é repetição. Primeiro ponto. Comida, pastor, estou buscando, estou lendo, estou jejuando, estou fazendo propósito, estou ouvindo louvor, estou estudando a palavra. Top. Pastor, mas estou passando por treva, uma escuridão, nada. Opa, está faltando luz. Vem para a luz. Pastor, acabou, mas ainda tem umas coisinhas ainda que ainda está me prendendo. Ainda tem umas áreas que eu não consigo avançar. Estou fazendo tudo certo. Está faltando banho. Está faltando sabão para te lavar. Está faltando purificar algumas coisas que tu está insistindo em trazer junto. Sabe qual é o problema? É que os galhos que a gente não quer tirar do caminho são os galhos que farão a gente tropeçar no caminho. Os galhos de estimação que a gente insiste em deixar são os galhos que nos atrapalham de avançar. As sujeiras que eu insisto em carregar são as sujeiras que denunciam para o meu ministério não romper. As sujeiras que eu insisto em não lavar, e olha o que o salmista diz assim: eu sei que eu sou um pecador, que eu sou sujo desde o ventre da minha mãe, mas eu sei que tu queres me lavar. O isopo era tipo uma esponja, um negócio que usava para lavar, para esfregar mesmo. É mais ou menos, para você ter uma ideia, igual aquela pedra pome, sabe? Aquilo era um isopo assim, só que um pouco mais macio, e era usado para esfregão. Ele está dizendo assim: Senhor, não vem com esponjinha não, não vem só com sabonetinho não. O banho que eu estou precisando é de lixa mesmo. O banho que eu estou precisando é daquela lixa bem grossa, porque tem que ir fundo. Irmão, se quiser vir com a lixadeira na geral primeiro. Mas eu tenho uma notícia para você. Sabe por que ele foi para a cruz? Porque a Bíblia diz que João batizava com água, mas que após ele viria um que batizaria com o Espírito. Pastor, por quê? Porque só a água lava o externo, mas só o sangue purifica o interno. Só a água troca de roupa, irmão. Você já viu os irmãos preguiçosos que agora no inverno troca de roupa, molha o cabelo e diz que tomou banho e passa perfume ainda para enganar os outros? Isso é água, é maquiagem, é fantasia. O sangue não muda o teu exterior, o sangue muda o teu interior. Cheio de gente que na rede social tá lindo por fora, irmão. Na rede social, sorrir Colgate. Na rede social, hashtag feliz com a vida. Na rede social, não, na academia, né? Empina a bundinha. E aí? Dentro está tudo podre. Dentro está tudo estragado. Ocupando a agenda, porque se ficar sozinho morre de depressão e de angústia. Ele não quer fazer maquiagem, ele não quer lavar fora, ele quer lavar dentro. Eu falo isso na ceia, mas eu vou repetir hoje para você. Cadê a banda? Sobe aí, cadê a tua banda? Te abandonaram? Vem, povo, vem. Tem uma hora que tem que acabar. Ainda mais que o galeto vai passar, irmão. Se eu chegar sem comida em casa, eu nem entro hoje. Você já comprou mata-mato, Roundup, esses negócios de veneno? Quem já comprou algum veneno para passar na casa, as coisas, Cotrine, passar para os bichinhos? Tu tem coragem de, quando terminar aquele frasco, dar uma lavadinha com a água, botar água dentro e mandar para dentro de você? Você tem coragem? Terminar o Roundup assim, aquele litrão de 1 litro,
Aí você fala assim: a partir de hoje, esse hand-up é minha squeeze. Vou para academia com ele. Você tem coragem? Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando que tem um monte de gente que quer dar uma lavadinha e começar a ser usado por Deus. Pote de veneno que matou a vida inteira, jogou uma aguinha e quer que os outros bebam dessa água agora. Não, bebe que eu estou curado. Ele não vem para lavar com água, porque só o sangue pode pegar um pote que era de veneno e transformar agora numa fonte de água viva. É só o sangue que pode pegar um vidro de hand-up e fazer jorrar água viva de dentro. É só o sangue que pega um vidro de cotrine que matava até barata, o miserável. Mas agora, em vez de matar, é vitamina. Você vai começar a conversar com as pessoas vão se alimentar. As pessoas vão começar a ouvir a tua voz e vai dizer: meu Deus, que gostoso que é conversar contigo, porque tu fala umas coisas que mudam o ambiente, tu muda a minha vida. Sabe por quê? Porque você não foi lavado só por água, não foi só maquiagem, não foi só fantasia. Ele deu o sangue para lavar você. Você passou na prensa, você passou na pedra. Mas e agora, pastor? Eu não estou aguentando nem a primeira, vou fugir. Foge, bobão. Foge. Daqui 2 meses você quebra a cara de novo, volta. Por que eu não fiquei? Eu já conheço a história. Foge. Ai, pastor, tá dando tudo errado, eu vou voltar. Sabe por quê? O camarada fazia tudo errado. Todos os negócios dele eram enrolados. Tudo era rolo para cá, passava um para trás, passava coisa para trás. Vem para a igreja, quer fazer tudo certo. Aí ele diz: pastor, tá faltando dinheiro. Claro, tu parou de roubar os outros. Mas espera um pouquinho, porque quando a colheita dos espinhos passar, vai começar a colheita das flores. Porque o período que você está colhendo o espinho é o que você plantou lá atrás, mas o período da flor é o que você está plantando agora. Então aguenta mais um pouco. Ai não, pastor, eu vou voltar, porque se eu fizer um corre eu já boto minha vida em dia. Vai lá. 2 meses, 1 ano, você volta pior que você estava, quebrado, porque o diabo, ele só quer uma coisa: matar, roubar e destruir. Então ele vai dar alguma coisinha para você, para matar mais um pouquinho de você, para roubar mais um pouquinho de você, para destruir mais um pouquinho. Você já está aqui? Para de choramingar e aguenta a prensa. Só identifique em que fase você está. Pastor, eu cheguei hoje, eu acho que eu ainda estou na primeira. Misericórdia. Estou conhecendo Jesus hoje, estou apaixonadinho, estou piradinho por Ele. Será que é só o da unção ainda? Deixa eu te perguntar. Você já está tendo fome de ler a palavra? Você já está tendo fome de orar, de ter tempo com Ele? Porque se você não está tendo isso, eu tenho uma péssima notícia. É só a primeira ainda. Não, pastor, já tô. Nem estava, mas agora o senhor falando assim, eu decidi estar. Então você já está na segunda, já está bom. Já está se alimentando. Ô pastor, agora eu tô até fortinho. Eu me alimento bastante, você notou, né? Mas eu tô tirando as trevas lá de casa. Opa, então você já está na terceira? A luz já começou a entrar lá? Você já experimentou assim? Abre a porta do fundo, aí vai lá e abre a da frente. Sabe quando canaliza o vento dentro de casa? Deixa esse vento canalizar com luz dentro da tua casa. E vem que nem maluco, irmão. Eu gosto daquele filme Quarto de Guerra, quando a mulher endoida. A mulher endoida e ela começa. Endoida, irmão. Os vizinhos vão rir, mas os capetas vão fugir. Os vizinhos vão ouvir teus gritos. Sai daqui em nome de Jesus. Na minha casa não, capeta. No meu filho não, capeta. Larga meu marido que ele já tem noiva. Os vizinhos vão achar, endoidou tudo. Mas os capetas, irmão, vão longe. Vão bater em retirada. E do jeito que você vir jogando fora, a luz vai entrando e a treva vai saindo. A demoniada vão pulando o muro, irmão. E já ora pelos vizinhos, senão eles já ficam tudo em volta ali. Mas se já está tendo luz na tua casa, irmão,
A última pergunta para você é: você está pronto para lavar? Você está pronto para ele entrar em áreas que você não queria nem tocar? Você está pronto para ele deixar ir lá naquele quartinho da tua infância que você trancou porque dói muito? Você está pronto para ir lá e dizer assim, ó, lá no lugar do abuso, onde eu sofri uma vida inteira, eu preciso passar um isopo lá, porque isso não vai mais limitar. Eu preciso ir lá naquele momento onde eu fui humilhado, onde eu fui entristecido, porque eu estou vendo que essa sujeira está andando comigo. Eu preciso ir lá naquele momento onde eu adulterei, porque o meu casamento não está rompendo, porque diante das pessoas eu estou usando uma maquiagem, eu estou usando uma fantasia, mas o mundo espiritual está enxergando a minha sujeira. Lá naquele adultério ainda que você nem confessou, você nem pediu perdão, e pastor, deixa assim porque não sei o quê, mas o problema é o mundo espiritual, olhando essa lama toda e dizendo assim, tá bonitinho por fora, mas está estragadinho por dentro. Eu tenho uma coisa para te dizer: quem quer estar perto de Jesus não entendeu o Evangelho. Jesus não veio para estar perto, Jesus veio para estar dentro. O Espírito Santo não veio para andar do teu lado, o Espírito Santo veio para andar em você. Só que o Espírito Santo não pode entrar em quem está sujo, porque ele não habita em casa imunda. Então, se a quarta pedra, está na hora de você lavar. Você pode ficar de pé?